E aí, pessoal, professor Márcio Freitas aqui para mais uma aula de cálculo numérico. O tópico que a gente está trabalhando é o tópico de interpolação e o tema da aula de hoje é interpolação linear. Esse é o roteiro das nossas aulas de interpolação. Então, na aula passada a gente viu a introdução, a gente está aqui nesse tópico de interpolação linear. Nas próximas aulas nós vamos ver mais profundamente os métodos numéricos, que são o sistema linear, método de Lagrange, de Newton e Newton-Gregory. Depois a gente vai ver o fenômeno de Runge e erro de truncamento. Depois a escolha do grau do polinômio e interpolação inversa. Depois interpolações bilinear e trilinear. E finalmente a conclusão. Anteriormente, na aula passada, a gente deu a definição do problema, que é o seguinte: dado uma tabela de pontos, eu quero descobrir uma função contínua que passe por todos esses pontos. A gente viu algumas propriedades matemáticas dessa interpolação e a gente disse que ia trabalhar mais interpolação polinomial, ou seja, essa função que passa por esses pontos da tabela é um polinômio. Na aula de hoje, a gente vai ver interpolação linear, e esse é o roteiro da aula de hoje. A gente vai primeiro começar com a introdução, depois a gente vai para os três métodos, os três principais métodos, e vai ver como eles funcionam para o caso específico da interpolação linear. Que são os métodos do sistema linear, da interpolação de Newton, interpolação de Lagrange, e depois a gente vai ter a conclusão da aula de hoje. A interpolação linear é o seguinte: eu tenho dois pontos e eu quero descobrir um polinômio de interpolação de grau 1, ou seja, eu quero descobrir uma reta que passe por esses dois pontos. Então, eu tenho um ponto x0, y0, o ponto x1, y1, e eu quero descobrir quem é essa reta que passa por esses dois pontos. Essa reta vai ser uma reta de aproximação, então é como se a gente tivesse y igual a g de x, onde g de x é a nossa função de aproximação, que a gente vai chamar de P1 de x, que é o polinômio de grau 1 de x. Observação: a interpolação linear é um dos casos mais simples de interpolação, do problema de interpolação, só que ele é muito utilizado, tá? Então, ele resolve muitos problemas. Então, por isso, eu vou ter essa aula especial só para a interpolação linear. Então, o problema é esse. Eu tenho dois pontos, x e y do ponto 0, x e y do ponto 1, e eu quero descobrir uma reta que passe por esses dois pontos. O primeiro método que a gente vai ver é o método do sistema linear. O método do sistema linear, ele descobre a forma algébrica do polinômio. E a forma algébrica desse polinômio de grau 1 é essa daqui, a0 mais a1 vezes x. É uma reta. Então, a0 mais a1 vezes x. E aí eu não sei quem são o A0 e o A1. Eu quero descobrir os valores de A0 e A1. Então, apesar de ter a variável x, o que a gente não sabe, a incógnita aqui é o A0 e o A1. Eu tenho duas incógnitas, eu tenho duas coisas que eu quero descobrir, A0 e A1. Por quê? Porque a gente sabe dois valores de x e a gente sabe dois valores de y. Então, se eu pegar aquele polinômio P1 de x igual a 0 mais A1 vezes x e substituir o x pelo primeiro x0 da tabela, então a gente tem que o resultado vai ter que dar o y0 daquela tabela. E qual é o resultado do polinômio? Se eu substituir o x por x0, eu tenho a0 mais a1 vezes x0, e isso tem que dar o y0. E se eu substituir o x pelo x do ponto 1, do segundo ponto, então eu tenho que a0 mais a1 vezes x1 tem que dar o y do ponto 1. Então tem que dar o y1. Isso me dá duas equações onde eu não sei quem são, o A0 e o A1. E o x0, y0, x1 e y1? Eu tenho, são da tabela. Então, nesse caso específico aqui, nesse exemplo, eu tenho essa tabela com o ponto 0, que é o ponto x igual a 2 e y igual a 10. E eu tenho o ponto 1, que é o x igual a 9 e y igual a 13. Então, se eu pegar essa tabela e jogar nessas duas equações, eu tenho isso daqui. Eu tenho que o A0 mais A1 vezes 2 tem que dar 10. E o A0 mais A1 vezes 9 tem que dar 13. Então, se eu substituir o valor de x pelo x dos dois pontos e o valor do y pelo y dos dois pontos, essas duas equações têm que valer ao mesmo tempo. Então, a gente tem que descobrir quem são esses valores de A0 e de A1. E então, a gente tem duas equações, são duas equações lineares, então a gente pode resolver essas duas equações pelo método da substituição. Então, a gente pega a primeira equação e dessa primeira equação a gente isola um dos valores que a gente quer descobrir, que aqui nesse exemplo vai ser o A0. Então, eu isolei o A0 do lado esquerdo da igualdade e do lado direito da igualdade ficou y0 menos A1 vezes x0. Só lembrando que eu sei quem são y0 e x0, eu não sei quem é nem A1 nem A0. Então, eu isolei A0 do lado esquerdo, passei o restante para o lado direito da igualdade. E aí a gente usa a segunda equação, e nessa segunda equação a gente substitui aquela fórmula do A0. E aí depois a gente manipula um pouco mais e deixa somente o A1 do lado esquerdo da igualdade. E aí fazendo essa manipulação, a gente vai descobrir que o A1, eu deixo para vocês fazerem em casa. Eu tenho que o A1 é igual a y1 menos y0 dividido por x1 menos x0. E aí depois o que a gente faz é pegar esse A1, uma vez que a gente consegue fazer essas contas, porque perceba que do lado direito a gente só tem valores conhecidos, y0 e y1,
x0 e x1. Então, a gente só tem valores conhecidos porque são valores da tabela. Então, a gente faz essas contas, descobre o valor de A1, e depois que descobrir o valor de A1, a gente joga para aquela equação e descobre o valor de A0. Nesse caso específico, nesse exemplo, nessa tabela, onde eu tenho esses dois pontos, 2, 10 e 9, 13, o que a gente faz é substituir nessa equação do A1 e a gente descobre que o A1 vai ser 13 menos 10 dividido por 9 menos 2, que dá 3 dividido por 7. E aí depois que a gente descobre o A1, a gente substitui lá no A0, que vai ficar 10 menos 3 dividido por 7 vezes 2, faz as contas e descobre que o A0 dá 64 dividido por 7. Portanto, o nosso polinômio fica, o polinômio de grau 1 de x fica 64 dividido por 7 mais 3 dividido por 7 vezes x. E aí, perceba o seguinte, que se a gente pegar aquele valor de x e substituir por 2, ele vai dar justamente o valor 10. Se a gente pegar o valor de x e substituir por 9, ele dá justamente o valor de 13. Que é esse exemplo aqui, né? Então, se eu pegar o x e substituir por 2, vai dar 64 dividido por 7 mais 3 dividido por 7 vezes 2. E aí, fazendo as contas, 3 vezes 2 dá 6. E aí, 64 mais 6 dá 70. 70 dividido por 7 dá justamente 10. Então, se eu pegar o x e substituir por 2, eu tenho exatamente o valor do y, que é 10. Se eu pegar o x e substituir por 9, eu vou deixar para vocês verificarem as contas depois. Se eu pegar o x e dividir por 9, ele vai dar justamente o valor 13. E aí, com isso, eu consigo verificar, será que realmente é uma interpolação? Será que esse meu polinômio, quando eu substituir o x pelos valores conhecidos de x, vai dar os valores conhecidos de y? Sim, deu certo, então aquele polinômio está ok. Se tivesse dado alguma coisa errada, por exemplo, se eu tivesse substituído o x por 9 e o resultado tivesse dado, sei lá, 15, então eu tinha errado em alguma das contas. Tá? Então, isso daqui foi só uma verificação. Se eu substituir o x pelo x do ponto zero, tem que dar o y do ponto zero. Se eu substituir o x pelo x do ponto 1, tem que dar o y do ponto 1. Se não der, alguma das contas foi feita errada. E aí a gente pode pegar esse x e substituir por qualquer x que esteja entre 2 e 9, já que é interpolação, né? Interpolação a gente tem que estar dentro do intervalo. Então eu posso pegar esse x e substituir por qualquer valor dentro desse intervalo que vai de 2 até 9. Se eu substituir esses valores, por exemplo, eu pego o x e substituo por 4, o resultado vai dar 10,8571. Se eu pegar o x e substituir por 7, o resultado vai dar 12,1429. E aí todos esses valores que estão onde o x está entre 2 e 9, os valores do P de x vão estar entre 10 e 13. É natural, né, que isso aconteça. E esses valores vão dar justamente uma reta. Tá? Aqueles valores vão pertencer a uma reta que está que está entre os pontos x0, y0 e x1, y1. Então, essa fórmula é a forma de encontrar os coeficientes da forma algébrica do polinômio de interpolação que passa pelos dois pontos. Primeiro a gente descobre o A1 e depois a gente descobre o A0. A gente pode pegar essa forma do polinômio para poder descobrir a interpolação de Newton, no caso da interpolação de grau 1, tá? Então, o que a gente faz aqui é o seguinte. A forma algébrica é essa. P1 de x é igual a A0 mais A1 vezes x. E aí, o A0, a gente descobriu antes que ele era y0 menos A1 vezes x0. E a gente descobriu também que o A1 era o y1 menos y0 dividido por x1 menos x0. E aí o que a gente faz é o seguinte, a gente pega aquele polinômio, nesse polinômio a gente substitui o A0 pelo que a gente tinha descoberto, né? Então o A0 ele era y0 menos A1 vezes x0, a gente substitui. A gente agrupa todos os termos que tem o A1, então a gente coloca o A1 em evidência, então vai ficar y0 mais A1 vezes x menos x0. E aí a gente substitui o A1 pelo valor que a gente tinha descoberto antes. Então, o A1 vai ser y1 menos y0 dividido por x1 menos x0. Essa forma que está aqui embaixo é justamente a forma de interpolação de Newton, tá certo? Perceba que aqui na forma de interpolação de Newton, no outro também aparecia, né? Mas aqui aparece bem evidente. Onde eu tenho y1 menos y0 dividido por x1 menos x0. E isso é justamente ΔY dividido por ΔX. Então, aqui aparece a derivada calculada de maneira numérica. Então, essa é a forma de interpolação de Newton, onde o P1 de x é igual a y0 mais y1 menos y0 dividido por x1 menos x0 vezes x menos x0. Existe uma forma geométrica de a gente enxergar a fórmula de interpolação de Newton, tá? Que é o seguinte. Dados aqueles dois pontos, eu posso formar, já que eu quero descobrir uma reta, né, que passa por esses dois pontos, eu posso formar um triângulo onde aquela reta que eu quero descobrir é justamente a hipotenusa desse triângulo. E aí eu crio esse triângulo retângulo,
onde eu vou ter o Δy e o Δx. Aqui vai aparecer justamente aquele Δy e o Δx lá da fórmula, tá? E aí, dado um x qualquer dentro desse intervalo, eu quero descobrir qual é essa altura desse triângulozinho aqui. E aí eu faço justamente semelhança de triângulos. Então, a altura do triângulo pequeno está para a base do triângulo pequeno, e aí a base do triângulo pequeno é x menos x0, assim como a altura do triângulo grande, que é Δy, está para a largura do triângulo grande, que é Δx. E aí a gente descobre, então, que a altura é justamente Δy dividido por Δx vezes x menos x0. Só que o valor de y, qual é o valor de y? No final a gente quer o valor de y. O valor de y ele vai ser calculado como o y0 somado com essa alturazinha desse triângulo. E aí essa alturazinha desse triângulo é justamente aquilo que a gente já tinha encontrado. Então, o y, que na verdade vai ser o p de x, né? O y varia conforme o x, o y vai ser calculado como y0 mais Δy dividido por Δx vezes x menos x0. Ou, em outras palavras, o P1 de x vai ser igual a y0 mais Δy dividido por Δx vezes x menos x0. Só lembrando que Δy dividido por Δx é a primeira derivada, né? Primeira derivada calculada de maneira numérica. Então, vai ser y1 menos y0 dividido por x1 menos x0. Para o caso específico dessa tabela que está bem aqui, o que a gente tem é o seguinte. O Δy dividido por Δx vai ser 13 menos 10, variação em y, dividido pela variação em x, 9 menos 2, que dá justamente 3 dividido por 7. Então, o polinômio de x vai ser o y0, que é 10, mais a primeira derivada, que dá 3 dividido por 7, vezes x menos o x.0, que é 2. Então, o p de x, p1 de x, vai ser 10 mais 3 dividido por 7 vezes x menos 2. E aí, para a gente verificar se realmente isso está correto, o que a gente faz é substitui o x por algum dos pontos tabelados. O valor do p de x tem que dar o y dos pontos tabelados. Então, se eu substituir o x por 2, o resultado vai dar justamente 10. Perceba que quando a gente substitui o x por 2, a gente vai ter essa subtração 2 menos 2 que dá 0. 0 vezes qualquer coisa dá 0, então o resultado dá 10. Então, o P1 de 2 vai dar 10. E o P1 de 9 vai acontecer o seguinte. A gente vai substituir o x por 9, então vai ter essa subtração 9 menos 2. E aí, o resultado dessa conta entre parênteses vai dar justamente o valor do denominador. Tá? Então, a gente vai cortar 7 dividido por 7, dá 1. E aí vai dar justamente 10 mais 3, que dá 13. Então, essa é a forma de Newton, da interpolação de Newton. E essa observação que eu falei vale para qualquer x0 e para qualquer y0. Então, se eu pegar essa forma de Newton, P1 de x, né, na forma geral, sem ser o caso específico da tabela, sem ser com esses valores. No caso geral, P1 de x é y0 mais y1 menos y0 dividido por x1 menos x0 vezes x menos x0. Se eu pegar esse x e substituir pelo x0, a gente vai ter aqui nesse parênteses do lado direito x0 menos x0. Bom, x0 menos x0 vai dar 0. 0 vezes qualquer coisa dá 0 e o resultado do P1 de x0 vai dar o y0, tá? Então, qualquer que seja o x0, o P1 de x vai dar justamente o y0. E se a gente substituir o x pelo x1, a gente vai ter esse x1 menos x0 que vai ser igual a esse denominador, x1 menos x0. Então, a gente corta o que está no numerador com o que está no denominador, e aí a gente vai ter o y0 mais y1 menos y0. Bom, o y0 aparece com sinal positivo e aparece com sinal negativo, então eles vão se cancelar. Então, o resultado vai dar justamente o y1, tá? Então, assim, se eu tenho essa interpolação linear pelo método de Newton, claramente, se eu substituir o x pelo x0, ele vai dar o y0. Se substituir o x pelo x1, ele vai dar o y1. E aí, a partir da interpolação de Newton, a gente pode encontrar a fórmula de Lagrange, que é o que eu vou falar daqui para frente, tá? Então, a fórmula de Lagrange, no caso da interpolação linear, é bem fácil de a gente encontrar, tá? Então, a fórmula de Lagrange, ela junta os y, na verdade, ela separa os y. Então, perceba que aqui eu tenho o y1 junto com o y0. A fórmula de Lagrange vai separar o y1 do y0. E aí, para chegar nessa fórmula de Lagrange, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai fazer algumas manipulações nessa fórmula, e aí a primeira delas é que eu vou passar esse denominador, x1 menos x0, só para o lado direito aqui, tá? Então, o P1 de x vai ser o y0 mais y1 menos y0 vezes, aí agora sim vem a divisão, x menos x0 dividido por x1 menos x0. E aí a gente vai separar esse y1 do y0, então a gente tem y0, que era o que já tinha, mais y1 vezes aquela divisão, menos y0 vezes aquela divisão, né? A gente fez a distribuição. E aí depois a gente junta os termos que tem o y0, coloca o y0 em evidência.
Então, a gente vai ter y0 que multiplica 1 menos x menos x0 dividido por x1 menos x0. Tudo isso somado com y1 vezes x menos x0 dividido por x1 menos x0. Vou colocar aqui para cima só para a gente ver melhor. Porque agora o que a gente vai fazer é, a gente vai colocar esse denominador comum aqui, x1 menos x0. Então, aquele valor 1, ele é x1 menos x0 dividido por x1 menos x0. E aí a gente coloca o denominador em evidência. Então, a gente tem x1 menos x0 menos x0 menos x0. E aí a gente percebe que aqui eu tenho menos com menos vai dar mais. Então, eu tenho menos x0 do lado esquerdo e eu vou ter mais x0 do lado direito. E aí o x0 vai desaparecer. E aí a gente vai sobrar, o que vai sobrar vai ser isso daqui. P1 de x vai ser igual a y0 vezes x1 menos x dividido por x1 menos x0, mais y1 vezes x menos x0 dividido por x1 menos x0. Perceba que a gente separou os y, né? Então, eu tenho o y do ponto 0 multiplicado com a sua fração e o y do ponto 1 multiplicado com a sua própria fração. Essa é uma forma de a gente escrever a interpolação de Lagrange, é a primeira forma. A segunda forma é a mesma, é igual, a gente só faz mais uma manipulação, porque nessa primeira fração que está aqui, a gente pode trocar a ordem das diferenças, tanto do numerador quanto no denominador. Então, essas duas formas vão dar o mesmo valor, vão dar o mesmo resultado. Então, eu posso ter tanto y0 que multiplica x1 menos x dividido por x1 menos x0, quanto eu posso ter y0 que multiplica x menos x1 dividido por x0 menos x1. Perceba que eu troquei tanto no numerador quanto no denominador. O resultado vai dar o mesmo, tá? E aí, do lado direito, mais y1 vezes x menos x0 dividido por x1 menos x0. Essas duas formas são iguais, tá? Vão dar o mesmo resultado. Então, tanto faz, você pode usar uma ou pode usar a outra. Em alguns momentos a gente vai usar a primeira, em outros momentos a gente vai usar a segunda. E aí aqui eu estou mostrando as duas, tá? Tanto a primeira quanto a segunda, para mostrar um resultado para vocês. E aí, para essa tabela específica aqui, o que a gente faz é, a gente substitui o x0 pelo x do ponto 0, que é 2, substitui o x1 pelo x do ponto 1, que é 9, substitui o y0 pelo y do ponto 0, que é 10, e substitui o y1 pelo valor dele, que é 3. E aí, então, eu tenho as duas formas que eu escrevi lá em cima, eu tenho aqui embaixo as duas formas para essa tabela específica, tá certo? Existe uma maneira gráfica de a gente interpretar também essa interpolação de Lagrange, no caso da interpolação linear, que é essa daqui. O x menos x0 é a distância do x para o x0. O x1 menos x é a distância do x1 para o x. E essa distância completa do x0 para o x1 é justamente aquele ΔX, x1 menos x0. Então, perceba que essa distância completa, ΔX, ela pode ser separada em duas distâncias, x menos x0 e x1 menos x, que elas são complementares. Ou seja, se eu somar as duas, ela dá o valor total, né? Se eu somar x menos x0 com x1 menos x, vai dar justamente o tamanho total, que é o ΔX, x1 menos x0. E aí isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que essa parte do lado esquerdo, x menos x0, ela é uma proporção do ΔX completo. E o x1 menos x é a outra proporção, é a proporção complementar do tamanho completo do ΔX, né? Do triângulo completo. E aí essas proporções aparecem justamente aqui. Então, nessa primeira fração, onde eu tenho x1 menos x dividido por x1 menos x0, isso daqui é uma proporção do ΔX completo. E do lado direito, onde eu tenho x menos x0 dividido por x1 menos x0, é a outra proporção desse ΔX completo. Se eu somar as duas, vai dar 100%. Tá? E aí isso quer dizer o quê? Que o y0 vai ser multiplicado por uma certa proporção e o y1 vai ser multiplicado pelo restante da proporção. Então, se eu variar esse x, por exemplo, se esse x chegar cada vez mais perto do x0, eu vou aumentar a proporção do y0 e diminuir a proporção do y1. É como se o y0 tivesse um peso maior do que o y1 quando o x vai se aproximando do x0. Se o x for se aproximando do x1, isso vai inverter. Então, o peso do y1 vai aumentar e o peso do y0 vai diminuir. Até que, se eu chegar no x igual a x1, o peso do y1 é 100% e o peso do y0 é 0%. Do outro lado, se o x chegar no x0, a proporção do y0 vai ser 100% e a proporção do y1 vai ser 0%. Daqui a pouco eu vou mostrar isso no exemplo, tá? Então, se a gente pegar aquele polinômio de Lagrange, que é o polinômio para essa tabela bem aqui, se a gente substituir o x por 2 pelo x0, a gente vai ter o seguinte, olha só. Se eu pegar o x e substituir por 2, a gente vai ter do lado esquerdo aqui, eu tenho 10 vezes numerador 9 menos 2, denominador 9 menos 2.
Então, eu posso cortar o numerador com o denominador, né? Isso vai dar o quê? Essa fração vai dar justamente 1. 1 é 100%. Já do lado direito, eu tenho mais 13 vezes. O numerador vai dar 2 menos 2. 2 menos 2 é zero. Zero dividido por qualquer coisa dá zero. Então, a proporção do 10 vai ser 1, que é 100%, e a proporção do 13 vai ser zero, que é 0%. Então, 10 vezes 1 mais 13 vezes 0 dá justamente 10. Se eu substituir o x por 9, vai ser justamente o contrário, né? Então, eu estou no outro extremo. Então, eu vou ter aqui do lado esquerdo 10 vezes 9 menos 9. 9 menos 9 vai dar zero. Então, a proporção do 10 vai ser zero. Já o 13 vai ser 9 menos 2 dividido por 9 menos 2, ou seja, o numerador é igual ao denominador. Então, a gente pode dividir e o resultado vai dar 1. Então, a proporção do 13 é 1, que é 100%. Então, eu tenho 0% do 10, 100% do 13, que o resultado vai dar justamente 13. Se eu pegar qualquer outro valor intermediário entre o 2 e o 9, né, substituir o x por qualquer valor entre o 2 e o 9, por exemplo, 5, isso vai dar uma certa proporção para o 10 e uma certa proporção para o 13, onde essas proporções são complementares. Ou seja, se eu pegar o 4, nesse caso aqui vai dar 4 dividido por 7 para o 10, e a proporção 3 dividido por 7 para o 13. E elas são complementares no sentido de que se eu somar as duas, vai dar justamente 100%, né? 4 dividido por 7 mais 3 dividido por 7 dá justamente 7 dividido por 7, que dá 1. Então, a interpolação de Lagrange ele tem essa vantagem de me dar uma certa porcentagem, de me dar uma proporção. Tá? Eu tenho uma certa proporção para o y0 e tenho uma outra proporção para o y1, onde essas duas proporções variam com o x. Então, a gente chama esses valores de polinômios de Lagrange. Tá? Nesse caso aqui, esses polinômios são retas, são polinômios de grau 1. Então, tem o polinômio de Lagrange, que a gente chama de L0 de x, e tem o polinômio de Lagrange que a gente chama o L1 de x. O L0 de x é o polinômio relativo ao ponto 0 e o L1 de x é o polinômio relativo ao ponto 1. E aí eles têm essa característica no caso da interpolação linear, né? Então, se o x for, nesse exemplo aqui dessa tabela, for o 2, for o ponto 2, eu vou estar em 100% no ponto 0 e 0% no ponto 1. Conforme eu vou me afastando, eu vou diminuindo a proporção do ponto 0 e aumentando a proporção do ponto 1. Até que quando eu chegar lá no final, lá do outro lado, eu vou estar 100% da proporção do ponto 1 e 0% da proporção do ponto 0. Essas proporções, uma delas vai aumentando e a outra vai diminuindo linearmente. Então, essas são as três formas de interpolações lineares. A primeira foi o método do sistema linear, que ele é utilizado quando a gente quer encontrar a forma algébrica, onde a gente descobre direto o valor do A0 e o valor do A1. A segunda forma é a forma da interpolação de Newton, onde a gente utiliza diretamente os valores dos pontos e ela aparece a derivada, ΔY dividido por ΔX. Ela é interessante por conta disso. E a terceira forma que a gente viu foi a interpolação de Lagrange, que ela é interessante porque ela aparece as proporções. Eu tenho uma certa proporção do y0 e uma certa proporção do y1. Se eu tiver vários pontos, o que é que a gente pode fazer? Se a gente tem, por exemplo, x0, y0, x1, y1, x2, y2, x3, y3, a gente pode fazer várias interpolações lineares. Uma para o primeiro intervalo, uma outra interpolação para o segundo intervalo, uma outra interpolação para o terceiro intervalo. E aí, isso é o que a gente chama de interpolação linear por partes. Então, a gente vai ter várias retas, e aí, se chegar a um x qualquer, por exemplo, eu quero saber quanto é o valor de y para x igual a 5. Aí eu vejo, o valor 5 está entre o x0 e o x1. Então, eu faço a interpolação do x0, y0 para o x1, y1. Se eu quiser saber o valor do y para o x igual a 15, aí a gente como o x igual a 15 está no segundo intervalo, a gente vai para a segunda interpolação linear. Ou seja, a gente vai fazer interpolação linear nos pontos x1, y1 e x2, y2. E aí assim por diante. Né? Então, sempre que chegar a um certo valor de x, a gente tem que descobrir a qual subintervalo ele pertence para poder pegar os pontos corretos na hora de fazer a interpolação linear. Então, aqui a gente termina a aula de interpolação linear, onde eu dei as três formas de interpolação linear. Na próxima aula, a gente vai ver o método do sistema linear generalizado, quando eu tenho vários pontos e eu não quero fazer várias interpolações. Ou seja, eu quero fazer uma interpolação só que passe por todos aqueles pontos, tá? Então, a gente fica por aqui. Obrigado por ter assistido e até a próxima. Valeu!